e eu gostaria que a igreja abrisse as vossas Bíblias. Tema de hoje: a espiritualidade de Jesus. Eu gostaria que a igreja abrisse as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 e 31, que diz assim a palavra do Senhor: E tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinavam os seus discípulos e lhe diziam: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Meus queridos irmãos, volte capítulo 9, versículo 2 e 3 e 4. Capítulo 9, versículo 2, 3 e 4, que nós já falamos no último culto de ensino, sobre a transfiguração de Jesus. Versículo 2, que diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Amém? Quando nós olhamos para essa passagem, para essa palavra, nós aprendemos algo interessante hoje, com este tema sobre a espiritualidade de Jesus. Pastor, a espiritualidade de Jesus, quando nós olhamos a transfiguração, nós já falamos no estudo passado que Jesus pegou ali 3 dos seus discípulos mais íntimos e levou-os ao monte, e lá naquele monte eles foram para fazer o quê? Eles foram para orar. E Jesus, estando naquele monte para orar, a Bíblia diz que o seu rosto, a Bíblia diz que ele se transfigurou. Pastor, a transfiguração foi uma antecipação da glória, um vislumbre e um ensaio de como será realmente o céu. O que aconteceu ali para aqueles 3 discípulos era o que vai acontecer. A palavra transfigurar, ela é uma metamorfose, ou que vem ali de uma transformação. Transformação do que, pastor? Ali o verbo refere-se a uma mudança externa que procede de dentro. Isso quer dizer uma mudança, uma transformação. Jesus, que estava num corpo carnal, ele ali foi transfigurado diante dos discípulos. Interessante, pastor, que quando nós olhamos ali por alguns momentos, ele estava permeado de luz. E aqui nós aprendemos algumas coisas interessantes, algumas verdades interessantes nesses versículos. No capítulo 9, versículo 28, aqui nós vemos algo interessante nessa passagem. Nós vemos que a Bíblia nos ensina que a espiritualidade de Jesus
transfiguração. Capítulo 9, versículo 28. Olha o que a Bíblia diz ali, acompanha conosco. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Evangelho de Lucas 9 e 28. Olha o que a Bíblia fala lá. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Olha o que a Bíblia diz ali. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Eles foram fazer o que no monte? Orar. Não foram fazer outra coisa, eles foram orar. Jesus, ele subiu ao monte da transfiguração com o propósito de quê, pastor? Orar. E porque orou, o seu rosto se transfigurou, ou se transformou. E a Bíblia diz que não foi só o rosto, a Bíblia diz que as suas vestes resplandeceram de uma brancura tal, que a Bíblia diz, não tem lavador nessa terra que faz a veste ficar tão branca quanto aquela veste que apareceu ali na transfiguração. Olha só que interessante. A oração fez uma transformação. A oração fez com que Jesus se transfigurasse. A oração fez com que seu rosto resplandecesse. A oração fez com que suas vestes resplandecesse. Pastor, muitas pessoas querem resplandecer, mas não querem orar. Muitas pessoas querem ser abençoadas, mas não querem orar. Muitas pessoas querem que Deus guarde, mas não querem orar. De que forma você vai aparecer nessa terra como luz? De que forma? Se o próprio Jesus, ele subia ao monte para orar, e foi através de oração que ele foi transfigurado. A oração, meus queridos irmãos, é uma via de mão dupla. Pastor, quando você ora, se deleita em Deus, Ele tem prazer na sua vida. Quando você não ora, Deus não consegue ter prazer na tua vida. O que é uma oração? A oração é uma conversa. A oração é, pastor, você quer ver uma pessoa ter intimidade? Hoje de manhã foi falado um estudo lá em Macai sobre intimidade. Quanto mais você conversa com uma pessoa, mais você tem intimidade. Quanto mais um pai conversa com o filho, mais o filho tem intimidade com o pai tem intimidade com o filho. Quanto menos você se conversa, menos vocês se conhecem. A oração é uma conversa. Como é que está a intimidade entre pai e filho, entre Deus e eu? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus tem prazer em ter comunhão com o seu povo, mas Deus tem prazer em ter comunhão com o seu povo. Agora eu pergunto, o povo tem prazer em ter comunhão com Deus? O povo quer ter comunhão com Deus, o povo quer se aproximar de Deus. O povo só se aproxima de Deus quando as coisas estão de mal a pior. Ei, Deus não quer que você só procure Ele quando você está praticamente no fundo do poço, não. Ele quer que você procure Ele quando você está bem, quando você está leve, quando você está feliz, quando as coisas estão dando bem. Ei, você olha para Ele e diz: obrigado Deus, obrigado Deus. Não, eu só procuro Deus quando o negócio não dá mais, já não tem mais recurso, já não tem mais saída, agora não tem mais, aí agora eu vou procurar Deus. Aí eu venho bem humildezinho, né? Ainda bem que Deus é misericordioso, ainda bem que Deus nos abraça, mesmo nós sendo esse ingrato. Deus, vem cá meu filho, vem cá,
Tu não merece, mas eu vou te abraçar. Tu não merece, mas eu vou te reerguer. Tu não merece, mas eu vou te amparar. Pastor, quando nós olhamos aqui, Jesus muitas vezes saía para os lugares solitários para buscar a face do Pai. Entendeu? Jesus deixava a multidão, deixava os holofotes, deixava os elogios, deixava a bajulação, deixava a ostentação, deixava tudo, porque isso aí tudo é coisa que não ia fazer nada. Jesus ia lá, enquanto os outros iam para suas casas, enquanto os outros iam festejar, enquanto muitos voltavam com os cestos cheios e pão para suas casas, Jesus ia para onde? Subir um monte, fazer o quê? Conversar com o Pai. Conversar com o Pai, né? Passar o relatório com o Pai, né? Conversar com o Pai. Pastor, de manhã você conversa com o Pai? De meio-dia você conversa com o Pai, de noite você conversa com o Pai, de madrugada você conversa com o Pai. A Bíblia fala de tarde, de manhã e ao meio-dia. Pastor, mas se o senhor soubesse onde é que eu trabalho, se o senhor eu quero dizer para você, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha intimidade dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. Sabe quem estava dentro da fornalha? O quarto homem. O quarto homem estava dentro da fornalha. Isso quer dizer o quê? Não importa onde você está, o Pai vai estar junto. José foi preso, José foi acusado, José foi vendido, o Pai estava junto, o Pai caminhava junto. A Bíblia diz que Deus era com ele. Olha só que interessante. A Bíblia fala que o seu rosto transfigurou. Versículo, capítulo 9 de Marcos, versículo 29. Quer ver? Lê para nós ali. 9 de Marcos, não, é capítulo Lucas 9 e 29. Lucas 9 e 29. Olha só. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Pastor, se você procurar Mateus capítulo 17, versículo 2, está aí no slide para você, se quiser anotar aí. Se você olhar Mateus capítulo 17, versículo 2, você vai ver Mateus dizendo que o seu rosto resplandecia como o sol. Você já olhou para o sol? Já olhou para o sol, pastor? Alguém já olhou para o sol, com certeza. E aí, agora imagina o rosto de Jesus, né? Um rosto que até ali era um rosto empoeirado, era um rosto humilde, era um rosto que daqui a pouco ele transfigurou, transformou. No que, pastor? Em uma coisa que era desprezível pelo homem, agora por algo que é semelhante ou maior, como o sol. Você consegue olhar para o sol? Não, pastor, eu posso até olhar um pouquinho, mas daqui a pouco já estou tudo assim, pois é. Imagina os discípulos agora olhando para Jesus com seu rosto, como diz Mateus, como um sol. Quer que o teu rosto brilhe diante da sociedade? Ora mais um pouco, busca mais um pouco. Pastor, mas eu estou tão preocupado com a beleza exterior. Gente, eu gasto tanto tempo me preocupado com a beleza exterior aí. Deixa um pouco a tua beleza exterior e gasta mais tempo com a tua beleza interior, e deixa a presença de Deus brilhar no teu rosto. Olha só que interessante, o nosso corpo, ele precisa ser vazado pela luz do céu. Nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. A Bíblia diz que o corpo de Cristo foi ali transfigurado, foi transformado, mas primeiro, antes de ser transformado, ele foi para a oração. Quem não ora não consegue transformar, nem corpo, nem alma, nem espírito. Quem ora sim. Olha só o que a Bíblia nos ensina. A glória de Deus, ela precisa brilhar
em nós e resplandecer por intermédio de nós. Como, pastor? Que a glória de Deus vai resplandecer por intermédio de nós, se nós não buscamos a presença dele. Vocês estão entendendo? Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Eu quero te usar, filho. Mas o filho não quer se aproximar do pai. Como é que o pai vai usar? Como é que o pai vai compartilhar da sua glória para com o filho? Como é que eu vou resplandecer a glória do pai nesse mundo? Quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, como que eu vou ser luz do mundo se eu não busco intimidade com o pai? Jesus, ele foi transfigurado naquele monte porque ele foi orar. Ele levou os discípulos para orar. O problema é que os discípulos tiveram um pouco de sonolência. Por isso que quando Jesus estava sendo transfigurado, os adormecidos não entendiam, não compreendiam o que estava acontecendo. Mas quem ora entende, quem ora compreende, quem ora tem discernimento. Quem ora, a luta está se levantando lá. Deus já fala aqui, ó, ei, vai se levantar essa luta, mas eu vou estar contigo. Você vai passar por essa prova, mas eu vou estar contigo. Vai você, mas eu vou estar contigo. Vou colocar você na cova dos leões, mas eu vou estar contigo. Vou tentar levar você, mas eu vou estar contigo. Pastor, e aí? Vai. Não, Senhor, pode me levar. Pode. Por quê, pastor? Porque o pai que eu tenho intimidade falou para mim antes de acontecer que ele estaria comigo. Ele estaria comigo. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, o seu rosto foi transfigurado. Não foi só o rosto de Cristo que foi transfigurado naquele dia, naquele momento. A Bíblia fala que as suas vestes também resplandeceram de brancura. Quando falamos de brancura, fala de pureza. Quando falamos de brancura, Mateus diz que as suas vestes resplandeceram como luz. Marcos, ele nos ensina que as suas vestes transformaram-se resplandecente e sobremodo branca, que nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Você pode conferir capítulo 9 de Marcos, versículo 3. Ali está escrito isso. Agora eu vejo que as novas vestes, quando nós seremos arrebatados, a Bíblia diz que nós seremos transformados. Nós não teremos mais esse tipo de veste que temos aqui. A Bíblia diz que nós teremos vestes resplandecentes, brancas, puras. Nós seremos transformados. Pastor, as nossas roupas precisam ser também santificadas, para não desfraudarmos aos nossos irmãos. Quem ora, até as suas roupas dão testemunho. Quem não ora, as suas roupas demonstram o que tem no coração dessa pessoa. Olha só, nós devemos nos vestir com modéstia e bom senso. Devemos nos vestir para a glória de Deus. Quando nós olhamos a oração de Jesus no monte, ainda nos evidencia outras verdades. Quais delas, pastor? A oração de Jesus nos evidencia de outras verdades. Quais delas? Vamos lá. Na transfiguração de Jesus, a Bíblia diz: foi consolado antecipadamente para enfrentar a cruz. Pastor, na transfiguração de Jesus, quem é que estava com Jesus lá em cima na transfiguração? Apareceu Moisés e Elias. Estavam conversando sobre o quê? Estavam conversando sobre o que haveria de acontecer. O que haveria de acontecer? A crucificação de Jesus. Enquanto Pedro, Tiago e João estavam ali querendo dizer assim para Jesus: Jesus, vamos fazer uma cabana para
Moisés, e vamos fazer uma campanha para Elias, e vamos ficar tudo aqui. Jesus olha assim e diz: não, eu tenho que descer. Se eu ficar aqui em cima, é legal aqui em cima, a glória aqui em cima, a presença de Deus é aqui em cima, exatamente, só que se eu não descer, eu não vou para a cruz. Se eu não vou para a cruz, ninguém vai ser salvo. Ah, pastor, mas é tão gostoso ficar aqui. Exatamente, mas tem hora que você tem que ficar em cima, mas tem hora que você precisa descer. Agora eu vejo a palavra do Senhor, quando nós oramos, Deus nos consola antecipadamente para enfrentarmos as situações difíceis. Sabe o que aconteceu? Jesus não subiu o monte para orar, subiu o monte, ali pastor, ele foi transfigurado, diante de Pedro, Tiago e João, Jesus foi transfigurado, ali foi glorificado. Apareceu quem? Apareceu Elias e apareceu Moisés, que fizeram o que, pastor? Conversaram sobre a sua morte. Exatamente, o problema é que naquela nuvem, ali naquela glória, naquele êxtase que estava ali no monte, surgiu uma voz no meio daquela nuvem que consolou o seu filho. Entendeu? Consolou o seu filho antes da sua morte. Quantas vezes Deus vem e te consola antes do sofrimento? Você já está recebendo consolo antes daquilo que você vai passar. Aí alguém olha para ver você passando por aquela luta e não entende como é que você está alegre. É porque Deus já me consolou lá atrás. Deus falou que ia acontecer, mas Deus falou que ia estar comigo, e Deus já me deu força e me consolou, porque Ele disse que eu ia passar e vencer. E eu já estou passando sabendo que eu vou vencer, porque Deus já me deu consolo antecipado. Deus já me deu consolo antecipado, pastor. Jesus passaria por momentos amargos. Olha o que a Bíblia nos diz: ele seria preso, ele seria açoitado, ele seria cuspido, ultrajado, condenado e pregado na cruz. Contudo, pela oração, o Pai o capacitou a beber o cálice. Entendeu? Ele orando, pedindo: Pai. E olha aqui, nessa oração, lá no Getsemane, ele orou e ele chegou a suar gotas, que a Bíblia fala que elas se transformavam em gotas de sangue, suor que se transformava em sangue e caía no chão, para você ver o tamanho da agonia que é um filho que tinha comunhão com o Pai, e agora vai ter que se afastar do Pai por causa do meu e do teu pecado. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas pisaduras. Entendeu? Pastor, agora nós vemos ele ali orando de novo, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tem alguém? Tem alguém para morrer no lugar de Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Ei, Pedro se colocou à disposição. Pedro era aquele camarada aqui, entendeu? Ele sempre era melhorzinho que os outros. Não, tu não vai para a cruz, eu vou. Entendeu? Todos podem se escandalizar, eu não. Pode lavar o pé de todos, mas o meu tu não lava. Jesus fala: 3 vezes tu vai me negar antes que o galo canta. Então não tinha ninguém para substituir Jesus. Sabe o que Jesus falou quando não tinha ninguém para substituir ele lá para beber o cálice? Que cálice era esse, pastor? Era o cálice da ira, do juízo, que deveria ser para cima de nós, mas ele tomou para ele. Pai, se não tem, então seja feita a tua vontade, não a minha. Qual é o pai que não ama um filho desse?
Pai, seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. Eu sei que vai ter um momento que o pai vai virar as costas para o filho. Por quê, pastor? Porque o filho está recebendo o meu e o teu pecado. A Bíblia diz que ele está se tornando maldito, morrendo em morte de cruz. Ele não era maldito, ele era bendito, mas ele desceu da sua glória para morrer no meu e no teu lugar. Então o pecado que transformava eu no maldito caiu sobre ele, e ele foi maldito para mim ser bendito. E por isso o pai que não tolera pecado, o pai vira as costas. E o filho lá na cruz do Calvário, lá antes de morrer, o filho sente essa rejeição, o filho sente essa falta de comunhão com o pai. O filho grita na cruz do Calvário: Pai, por que me desamparaste? Você sabe por que o filho gritou? Você sabe por que o pai desamparou o filho? Por causa de mim e de você. Aquele grito na cruz do Calvário: Pai, por que me desamparaste? Eu sei que tem muitos animais nessa terra. Eu não digo pais, eu digo que animais que fazem ali aberrações com seus filhos. Mas vamos falar de um pai normal, um pai consciente. O pai vê o filho gritando socorro, irmão. O pai consciente, ele vai se jogar, ele vai fazer o impossível para tentar salvar o filho. Exatamente. O problema é que Deus, ele vela pela sua palavra. E a palavra de Deus fala bem assim: toda alma que pecar morrerá. Ei, o filho estava recebendo os nossos pecados. Alguém tinha que morrer, mas para que eu e você não morresse, ele foi no nosso lugar. Não tinha como salvar, não tinha como resgatar. E o pai ouvindo o filho: Pai, por que me desamparaste? Agora eu vejo que na palavra de Deus, na transfiguração, em resposta à oração de Jesus, o Pai confirmou o seu ministério lá em cima do monte da transfiguração, com Elias e Moisés, Pedro, Tiago e João observando aquela glória ali. O que acontece? Mateus 17, 4 e 5, lê para nós. Mateus capítulo 17, versículo 4 e 5. Olha que coisa mais linda. Olha só o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 17, versículo 4 e 5. Abre lá. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Olha só que interessante. Os discípulos ali, sem discernir o que estava acontecendo, começaram ali, quem sabe, igualar Jesus a Moisés e a Elias. Por quê? Porque queriam fazer ali uma tenda para Moisés, queria fazer uma tenda para Elias e queria fazer uma tenda para Jesus. Então, tipo assim: Jesus, vamos fazer uma tenda para os 3 aqui. Tu é que nem o Elias, tu é que ele não, Senhor. Ele é maior do que Elias, ele é maior do que Moisés. Mas olha só, eles não estavam discernindo. Sabe o que aconteceu? Uma nuvem, uma voz saiu de uma nuvem, dizendo bem assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Não é a Moisés não, viu? Não é Elias não, viu? Não é o pastor Davi não, viu? Não é o evangelista Odaí não, viu? Não é não, Senhor, é a ele, o meu filho, o
ouça Ele, siga a Ele. Marcos, evangelista Marcos, ele registra: e de real, se olhando ao redor, ninguém mais viu com ele senão a Jesus. Mas a voz saiu da onde? A voz saiu da nuvem. Mas a voz dizia: siga Ele. Aleluia. Siga Ele, ouçam Ele. O que Ele vai dizer? Eu preciso descer e morrer. Por quê? Porque o Pai me mandou para fazer isso. E os discípulos queriam ficar lá em cima. Pastor, olha só que interessante. O Pai, ele reafirma o seu amor ali diante dos discípulos. E aquela era a mesma nuvem. A mesma nuvem, olha só que lindo, que havia guiado o povo de Israel pelo deserto. Se lembra daquela nuvem? Guia diante do povo de Israel. De dia era aquela nuvem que dava sombra, de noite era aquela coluna de fogo que aquecia eles. Pois é, a Bíblia fala, nuvem, a mesma nuvem que guiou eles na saída do Egito. Tinha uma nuvem ali que saiu uma voz, mas tem mais uma nuvem que a Bíblia nos diz, pastor. Aquela que apareceu ao povo no deserto, aquela que apareceu a Moisés. Quem mais, pastor? Aquela que encheu o templo com a glória do Senhor em 1 Reis 8:10. A mesma nuvem. Quem sabe está aqui nessa noite dizendo: a Ele eu vim, siga Ele. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos, para acelerar, nós vemos que a espiritualidade de Jesus, ela é marcada pela obediência ao Pai. Quando olhamos a obediência de Jesus ao Pai, nós aprendemos muita coisa. Por quê? Porque ela não foi uma obediência parcial, ela foi uma obediência absoluta e espontânea. Essa obediência, se nós olharmos lá em João 3,16, um versículo que todo mundo sabe de cor, que diz bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu. Você sabe o que é dar? Filho, Pai vai te dar, Pai vai te enviar para a terra, entendeu? Filho, você vai despir da sua glória, da sua divindade, do seu poderio, e você vai ser colocado dentro do ventre de uma jovem chamada Maria. E essa jovem, ela ainda não casou, mas você vai estar lá dentro. Agora imagina, se fosse nos dias de hoje alguém aparecer já assim, às vezes, no casamento certo, às vezes já levanta um monte de coisa. Imagina se aparecer uma jovem virgem que estava namorando com um jovem chamado José, e aí agora aparece ela dizendo: estou grávida e é do Espírito Santo. Irmão, vocês estão entendendo o que aconteceu com Jesus, né? Numa cultura onde o adultério era apedrejado em praça pública, agora aparece um anjo dizendo para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, te cobrirá, e tu gerarás o Salvador. E agora, pastor, aquela criança nasce. Não nasceu num berço de ouro, que nem os nossos filhos muitas das vezes nascem, né? Não tinha aquela proteção de berço que nem muitas crianças têm hoje, aquele berço alto assim, que, gente, misericórdia, não tinha o conforto, não tinha o Moisésinho, não tinha o Arãozinho, não tinha o Jacozinho, não tinha esse negócio, não tinha nada. Sabe onde é que ele nasceu? Numa manjedoura. Entendeu? Ontem eu tive prazer de ir lá na fazenda do irmão Adilson. Eu vi aquele negócio, lá me encheu os olhos de alegria. Pensa que senti em casa ali, coisa boa. Exatamente. Agora imagina um coxo daquele, preparado e colocado um neném recém-nascido. Ele nasceu ali, cresceu, aprendeu a ser carpinteiro com seu pai,
entendeu? Depois ele foi para o deserto para ser tentado pelo Satanás. Lá ele suportou a tentação, jejuou 40 dias, voltou, se batizou. Não, ele se batizou antes, depois ele voltou e começou o seu ministério. Tudo isso ele fez com o que, pastor? Com obediência absoluta. E quando ele terminou, que ele estava pregado na cruz, pronto, antes dele entregar o seu espírito, ainda com os ladrões da direita, ladrão da esquerda, centurião, todos os soldados ali, o povo dizendo: esse tu é filho de Deus, desce, salva-te, salva nós também, tu é filho de Deus. E daqui a pouco ele olha para o pai e diz: pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Se fosse um de nós, quantas vezes fazem mal para nós, fazem mal para você, falam que você não merece, na hora que você deveria estar sendo estendida a mão, muitas das vezes eles te apunhalam pelas costas. Meu Deus! Exatamente, mas Jesus nos ensinou a fazer bem assim: pai, perdoa. Quem é que consegue perdoar? Está difícil perdoar alguém? Está difícil, pastor? Exatamente, mas Jesus nos ensina o caminho: oração. Por que Jesus teve tanta força, tanta graça para dizer para todos aqueles, quem sabe com o corpo todo dilacerado, todo machucado, todo rasgado, ele poderia dizer: pai, fundir esse povo todo aqui, pai, acaba com tudo, pai, não, Senhor, ele diz: pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Ladrão da direita olhou, mas nós estamos maltratando ele, e ele ainda está pedindo perdão e dizendo que nós estamos fazendo algo que nós não sabemos. Bom, peraí, nós estamos aqui porque merecemos, nós somos ladrões, nós somos malfeitores, nós estamos aqui porque merecemos, mas agora ele caiu com vocês, o ladrão da direita, para, você não está vendo que ele pediu perdão por nós? Ei, nós estamos aqui porque merecemos, nós merecíamos, né? Você acha que nós merecíamos estar aqui hoje? Nós era para estar com a nossa família toda destruída, nós era para estar jogado na sarjeta aí fora, nossos filhos eram para estar perdidos, sabe lá onde? Nosso casamento era para estar destruído, mas sabe por que não? Porque alguém disse: pai, não pune eles, coloca tudo sobre mim, pai, coloca lá, coloca a falha do irmão, a falha da irmã, coloca a falha, coloca, pai, coloca aqui, pai, eles não sabem o que fazem, pai, eles não sabem o que fazem, pai, não pune, aquele ladrão da direita observando Jesus perdoando, pedindo perdão, ele: não, eu também quero isso. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, irmão, Jesus estava sendo morto, depois de apanhar a noite inteira. Vocês não têm noção, muitas das vezes a gente conta a história de Jesus, fala de Jesus, mas você não sabe o que é a noite inteira, você apanhar, sangrar a noite inteira. Eu estive lá, eu vi aonde Jesus estava preso. Jesus não ficou sentado numa cela, Jesus ficou de pé numa cela dentro da rocha gelada, úmida, com seu sangue revendo. Agora eu vejo o ladrão da direita: Senhor, e Jesus ainda com o seu corpo todo dilacerado, ele ainda olha para a direita. Ele está olhando para você, e ele diz: sim. O ladrão diz: lembra-te de mim, eu não mereço, mas se por algum acaso
tiver misericórdia, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Jesus, todo rasgado, todo dilacerado, todo machucado, pregado, quase sem forças, ele olha para o ladrão da direita e diz: hoje mesmo tu estarás comigo. Aonde, pastor? Na sepultura? Não, tu estarás comigo no paraíso. Você sabe o que é fazer isso? Oração. Ele nos deu exemplo. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu tenho algo lá dentro do meu coração que está lá dentro, eu não consigo tirar. Ei, vai orar. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não consigo. Vai orar. Vai orar. Vai conversar com o Pai. Vai pedir orientação para o Pai. Vai pedir discernimento. Pai, o que eu faço? O Pai vai te orientar. O Pai vai falar contigo. Se você não conseguir andar, Ele vai te carregar no colo. Se você não tem força, Ele vai te fortalecer. Se você não tem visão, Ele vai abrir teus olhos. Se você está fraquinho, Ele vai te dar animada. Pastor, mas conversa com o Pai. Para nós encerrar, a espiritualidade de Jesus é marcada pela obediência. A espiritualidade de Jesus é marcada por poder para desbaratar as obras do diabo. Quando Jesus desce lá de cima do monte da transfiguração, ele desce, pastor, estava com 3 discípulos lá em cima. Ah, pastor, mas lá embaixo tinha quanto? 9. O que estava fazendo? Estavam discutindo por quê? E quem é que vai expulsar, quem não quer expulsar, e por quê? E tinha um jovem lá possesso, e o jovem possesso, o pai desesperado, porque procuraram os discípulos para os discípulos expulsar o demônio, e os discípulos não conseguem expulsar demônio. Quantas vezes o mundo aí fora procura ajuda num cristão, e o cristão que diz que é cristão, que tem a palavra da esperança, a palavra da salvação, mas ele não consegue resolver nem os problemas dele, quanto mais os problemas que deveria ajudar. Por que, pastor? Falta de oração. Jesus chega lá embaixo da monte e pergunta: o que está acontecendo? Aquele alvoroço todo, aquela discussão toda. O pai daquele menino que estava possesso vem e fala para Jesus: Jesus, eu pedi ajuda para os teus discípulos, mas os teus discípulos já estão aí, horas e horas e horas e horas, não conseguem resolver o meu problema. É claro que não consegue resolver o problema. Quando é para ir orar, eles querem ir dormir. Aí quando é para expulsar demônio, não conseguem. Se você orar, irmão, irmã, se você orar, a Bíblia diz que aonde tu botar a palma da tua mão, demônios vão ser retirados. A Bíblia diz que os sinais te acompanharão. A Bíblia fala, a Bíblia diz, e eu creio no que a Bíblia diz: colocarão a mão sobre os enfermos e o curarão, expulsarão demônios. A palavra, a autoridade, o poder estará na tua vida. O teu rosto resplandecerá diante da sociedade, mas precisa orar. Se não tiver oração, não vai haver poder. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que a espiritualidade de Jesus é marcada por poder, é marcada por autoridade contra as obras infernais de Satanás. E se nós não orarmos, pastor, se nós não orarmos, nós não teremos poder. Sabe da onde que veio o poder lá em Atos 2? Veio o poder porque Jesus fala bem assim, né? Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E eles ficaram em Jerusalém, alguns ficaram, 10 dias demorou. Mas muitas pessoas ficaram 2 dias, 1 dia, 3 dias. Aí eu pergunto: por que você desistiu da tua persistência?
Só porque ainda a tua vitória não chegou? A Bíblia diz: ficai até que receber. Fica. Pastor, já é um ano. Fica. Pastor, já é um mês. Fica. Pastor, ainda não veio. Eu estou vendo resposta na vida do irmão, da irmã. Aqui é a resposta. Fica. Até que do alto seja revestido de poder. Fica permanecendo. Fica ali aonde Deus mandou você ficar. Fica, espera no Senhor, confia nele. Se coloca de pé. Irmã Karina, vem adorar o nome do Senhor. Fica. Seja que nem Jesus, obedeça. Pastor, mas Jesus, ele foi exatamente Jesus lá na cruz do Calvário, quando tudo estava terminado. O ladrão da direita, ele pediu salvação, da esquerda não quis, mas não é porque não teve oportunidade. Aí Jesus sabe o que ele faz? Pai, está consumado. Quer dizer o quê? A minha missão eu terminei. Sabe o que Jesus fala? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, ele não foi morto. Satanás não matou Jesus. Entendeu? A morte não teve autoridade contra o meu Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus entregou o seu espírito ao dono do espírito. A Bíblia diz que é dele que veio o fôlego de vida. Lá em Gênesis capítulo 2, ali nós vemos que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E agora Jesus fala: Senhor, pode pegar. Pode pegar. Satanás quer matar a tua vida, mas não vai dar. A tua vida pertence para o Senhor. A tua família pertence para o Senhor. A tua casa pertence para o Senhor. Ei, quer ver a tua vida resplandecer? Ora, busca o Senhor. Vai orar, vai buscar, vai consagrar. Pastor, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas para manter a tua casa, para querer que a tua casa seja salvo, olha o que foi feito, olha o que a Ana fez, foi lido aqui na apresentação. Ei, quantas vezes ela ia para o templo e ela chorava que até o sacerdote não conseguia entender o que estava acontecendo. Porém um dia ela
nós queremos